Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina. Hoje é dia da gente bater papo. Eu quero contar para vocês o que vocês podem esperar do canal para 2022. Quero falar sobre novos projetos, quero falar sobre os projetos atuais, quero falar sobre novos quadros no canal. Quero também dar um puxão de orelha nas viúvas dos Estados Unidos, aquelas pessoas que sempre reclamam e sempre fazem coisa. Quero conversar também um pouquinho com vocês, se vocês estiverem por aqui. Enfim, sejam todos muito bem-vindos à Mac Garage, o nosso espaço aqui em São Paulo para criação de conteúdo. Aqui em cima de mim tem Mitsubishi Eclipse, estamos trabalhando no Eclipse e é um dos carros que eu quero comentar com vocês. Mas primeiro, falar de 2021, que foi um ano super importante, foi meu ano de mudança para o Brasil, foi um ano de grande aprendizado para entender como as coisas aqui no Brasil de fato funcionam, porque quando eu comecei o canal, eu estava lá nos Estados Unidos, eu vim esporadicamente para cá para gravar. Então foi um ano de muito aprendizado, foi um ano de estabelecer o Máquina aqui no Brasil como empresa de fato tal, e foi um ano muito bom. Foram 175 vídeos produzidos para o Máquina, tem mais quase 50 vídeos produzidos para o canal da Fiotec e quero contar também para vocês, dar uma pistinha para vocês de uma novidade que está chegando no YouTube agora em janeiro. Mas antes, vamos começar falando sobre os projetos do canal. Eu até anotei aqui umas informações importantes para não esquecer de falar para vocês, afinal são muitos carros que a gente tem para comentar. Quero deixar um agradecimento especial para algumas empresas que eu tive a oportunidade de fazer trabalho, e isso eu me sinto muito grato, muito feliz, como um cara que cresceu sendo um grande apaixonado pelo mundo das máquinas, pelo mundo motorizado, poder fazer trabalho para marcas como a Bosch, como eu fiz esse ano. A Claro, eu fiz um trabalho da Stock Car, que foi super legal, e da Fórmula 1. Fiz trabalho para Beto e para Moto Remasa, inclusive a Twister está aqui, quero comentar sobre ela, para Moura Baterias, enfim, tiveram outras marcas também que eu tive a oportunidade de alguma forma fazer algum tipo de trabalho ou me aproximar. E o mais legal de tudo isso é que todas as marcas voltaram felizes com o resultado do projeto, querendo fazer mais coisa. Então uma das coisas que eu posso falar muito para vocês, e eu vou comentar mais isso no final desse vídeo, é que por trás das câmeras tem um trabalho muito grande para fazer tudo isso acontecer. E vamos começar falando dos carros, que eu sei que é um assunto que vocês têm muito interesse, que eu também tenho muito interesse. Trabalhar principalmente aqui no Brasil com os carros tem sido um grande desafio. Eu pude contar aí ao longo dos meses para vocês sobre grandes desafios que eu tive, seja com Maré, com os outros carros, com o Gol GLT, enfim. Mas eu estou aprendendo a lidar, estou aprendendo a trabalhar e estou aprendendo principalmente a não criar expectativa antes da hora. Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes, muito mais do que querer mudar ou querer fazer diferente. Eu acho que o primeiro passo é justamente entender qual é a realidade e como as coisas acontecem. Gol GLR, nesse momento, ele está lá no Box 54, que é o maior complexo de veículos antigos da América Latina. O pessoal cuida do Gol GLR, já que eu não posso andar na rua, então lá é um lugar que eu consigo ir e consigo andar lá dentro com o carro, dentro do perímetro, vamos dizer, do Box 54. Além disso, eles funcionam o carro, cuidam do carro, e o carro está lá desde 2019. Por quê? Porque em 2019 eu trouxe para aquele evento Power Fest, ele participou do evento e ele voltaria para os Estados Unidos. E aí surgiu a história de pandemia, o país fechou, enfim, tivemos todas as complicações, e nesse meio tempo eu voltei a morar aqui no Brasil, e aí por isso eu decidi, de fato, deixar ele no Brasil. Por quê? Porque o Gol GLR tem que estar onde eu estiver. Se o Gol GLR em algum momento for fazer uma nova viagem pelo mundo, ele vai, mas ele volta. E agora a gente está num processo que está sendo um grande desafio. Um abraço para o Alexandre, meu despachante, que trabalha com a gente há muitos anos. E o Alexandre está fazendo o processo de emplacamento desse carro. Ele já foi renacionalizado aqui no Brasil. Na verdade, ele foi nacionalizado aqui no Brasil. Ele não tinha sido nacionalizado outra vez, uma vez que ele é produzido, obviamente, aqui na Anchieta, lá em São Bernardo do Campo. E tem uma coisa curiosa que está acontecendo, que é o seguinte: ele foi baixado e agora ele está sendo reativado aqui na base do Detran. E, por tudo que falaram até agora, é o primeiro carro na história do Brasil que foi expatriado, foi baixado e agora está sendo readmitido. Então eu estou aguardando isso. Uma vez ele pronto, vou trazer ele aqui para o nosso espaço para a gente fazer uma grande revisão no carro, mecânica, porque faz tempo que eu não mexo. Além da revisão mecânica, eu quero fazer uma coisa que já tem alguns
anos que eu estou com essa vontade, que é instalar um banco traseiro nele, para que eu possa colocar minha filha para a gente poder passear aí pelos passeios, pelos encontros. Quero fazer algumas outras pequenas modificações no carro, de coisas que faz tempo que eu gostaria de mexer, mas basicamente é isso, tá? Com o Gol GLR. Então eu acredito que, para vocês terem mais ou menos uma data, e é mais ou menos isso que eu estou trabalhando, entre janeiro e fevereiro, ele deve estar de volta às ruas do Brasil. Gol GLT, que é o irmão do GLR, aquele carro com preparação aspirada que eu andei em Track Day, um carro que eu fiz em 2019, usei ele em 2019, depois usei ele em 2020, quando eu estive aqui no Brasil no fim do ano, e eu falei, 2019, é isso mesmo, e 2020, que eu estava pensando no Gol GLR, confundi um pouco aqui. Usei ele em 2020, aí ele teve aquela quebra, lembra aquela quebra que ele teve no cabeçote? E desde então esse carro ficou no Keller aí por mais de um ano, aguardando tanto a história do cabeçote, que tiveram algumas idas e vindas aí no processo para a gente adequar de fato com a necessidade do nosso projeto. E aí uma coisa que eu decidi no final do ano, em conversa com o Keller, ele montou um outro cabeçote, aquele cabeçote antigo que tinha no carro, que o carro tinha uns 30 cavalos a menos, e ele montou aquele cabeçote para eu conseguir andar, para eu conseguir movimentar o carro, porque antes de ir para a pista, até porque tem outras coisinhas que eu quero fazer no carro, eu quero curtir esse carro. Eu quero ter esse carro na garagem de casa, eu quero poder lavar esse carro no final de semana e quero sair para passear com ele a hora que eu tiver bem vontade. Além disso, obviamente, eu vou querer usar em track day, em prova de subida de montanha, mas isso é uma coisa que eu vou fazendo com o carro rodando, eu quero ir adequando esses outros pontos. Então, talvez não nessa, mas eu acho que na próxima semana vocês já vão ter novidade aqui no canal andando no Gol GLT na rua, porque foi instalado o comando Chiric, mesmo com esse cabeçote mais antigo, foi instalado um comandão da hora. O carro ele teve ganhos aí de performance que eu vou poder mostrar e compartilhar com vocês aí como é que é tudo isso na prática. Além disso, falando também o nosso GTI MK1, carro que eu tive o grande prazer, vamos dizer, de poder trazer ele para o Brasil no ano passado. E primeiro GTI MK1 aqui no Brasil, é um Rabbit GTI, para quem não conhece, o carro está aí na tela para vocês, um carro, um GTI americano, vamos dizer a versão americana. E esse carro, eu já comentei em outros vídeos, o que eu quero fazer agora com ele? Eu quero fazer uma grande revisão mecânica, para deixar ele um carro confiável de andar, um carro gostoso de andar. É esse meu plano. A gente sabe que carro antigo tem muitas surpresas, por isso que eu quero encostar ele depois do Eclipse aqui na oficina, para a gente conseguir de fato mexer em várias coisas no carro, deixar o carro super funcional para eu poder curtir. Vou mandar ele lá na Bravo Tapeçaria, lá em Dayatuba, para fazer a parte de interior. Quero resolver a questão do revestimento do teto e quero resolver a questão do revestimento do banco. Já recebi, inclusive, conseguimos lá nos Estados Unidos uma empresa que produz uma réplica muito boa e muito próxima do tecido original dele, muito cara também por sinal, mas eu estou vendo aí exatamente o que fazer, mas quero fazer essa parte de interior, parte de mecânica funcionando, ótimo. Quero principalmente curtir o carro, não vou restaurar o carro no momento, não vou encostar, não está nos meus planos. Se qualquer coisa mudar, eu garanto para vocês que não estava nos meus planos fazer algum tipo de restauração nesse momento no GTI. Quero curtir ele do jeito que ele é, com seus 38, 39 anos de idade. Esse é o principal ponto. Tem a história do kit nitro, que eu tenho vontade de colocar nele, inclusive está ali atrás o kit. Tem outra coisa que eu tenho vontade de ter nele e ter no GLR também, que é ar-condicionado, para justamente poder andar principalmente com criança, assim, de uma maneira mais tranquila. Mas, por enquanto, o foco é fazer mecânica funcionar e interior. Isso eu quero fazer na minha cabeça agora ao longo desse primeiro semestre, tá? Outra coisa, Eclipse está aqui. A gente desmontou toda a parte de pressurização e vamos refazer linha de combustível. Na parte de pressurização estamos revendo algumas fixações e algumas formas como foram feitas, de coisas que estão posicionadas de um jeito difícil, que não estão dando aperto, coisas que estão com vazamento, pintura que está dando uma discrepância com o resto do cofre. Queremos deixar o carro em ordem, o carro bonito e o carro funcional. Sendo bem sincero, é um tipo de carro que quando a gente começa a olhar a quantidade de detalhe, seria interessante pegar, desmontar tudo e vir fazendo tudo de novo. Mas eu acho que é muito complexo e não é a minha ideia nesse momento fazer isso. O que a gente vai fazer no carro? Vamos fazer isso, revendo
toda a parte de pressurização, intercooler e tal, arrumando certos detalhes, vamos refazer linha de combustível e aí refazer a parte de acerto do carro. Camaro. Camarão chegou esse ano, foi uma grata surpresa, um carro aí que eu consegui viabilizar um negócio através do Mazda RX-7, da venda do RX-7 lá nos Estados Unidos. Peguei esse carro e fiz um negócio com o Daniel, um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos e tinha esse Camaro aqui no Brasil, um carro 2011, um carro que chegou com uma série de coisas para fazer. Eu ainda não consegui curtir de fato o carro, porque o carro ele entra em modo de emergência, ele tem uma série de questões mecânicas, a parte de suspensão, enfim, um monte de coisa que precisa mexer. E aí o meu plano com o Camaro é o seguinte: peças, viabilizar a vinda das peças para fazer uma grande revisão no carro agora em janeiro, e aí vim trabalhando no carro para deixar o carro perfeito. Uma vez o carro perfeito, aí eu vou pensar na parte de preparação. Eu ainda tenho um grande dilema e aprendendo como as coisas funcionam aqui no Brasil, que é o seguinte: vale a pena colocar uma grana nesse carro para fazer preparação? É só para matar um gosto meu? Ou é um tipo de grana que eu estou colocando no carro que eu vou conseguir enxergar a hora que eu for vendê-lo? Esse é um ponto que eu ainda tenho me questionado. Ou vale mais a pena fazer ele funcionar muito bem todo original e usar esse carro como trampolim para algum outro projeto ainda mais legal do canal? Quero a opinião de vocês, deixem aqui embaixo. Falando sobre Fusca TSI, o meu carro do dia a dia é um carro que eu não vou fazer grandes aventuras. Tenho inclusive um ponto que depois que eu comecei a utilizar esse carro, eu comecei a me questionar em relação ao espaço, já pensei em vendê-lo, trocar por um carro 4 portas, por um carro um pouco maior, mas por enquanto eu vou continuar usando. Por quê? Por um simples motivo. Toda vez que eu entro naquele carro com seus 30 e poucos mil quilômetros, ele é um carro 2013, eu falo, nossa, como esse carro é novo, vai ser difícil encontrar outro Fusca TSI com transmissão manual e num estado tão bom como era esse carro e como está nesse carro. Minha ideia com ele, colocar um jogo de molas ABAC só para ele dar aquele grauzinho. Vou continuar andando no Aro 17, que eu acho que para usar no dia a dia na rua está de bom tamanho, e penso sim em fazer uma parte de performance bem leve, troca da saída da turbina, troca do escape para ele ter um ronco mais envolvente e aí fazer uma parte de reprogramação. Tenho conversado, tenho uma série de empresas que têm me procurado, mas eu tenho na cabeça uma empresa que faz tempo que eu quero fazer um projeto e que em breve eu compartilho com vocês. E aí, sobre Estados Unidos, também quero bater um papo com vocês. Eu tenho algumas ideias sobre o que fazer nos Estados Unidos. Na verdade, eu tenho 3 grandes ideias nesse momento, tá? Que é o seguinte: minha ideia 1, eu quero ir agora nos primeiros 4 meses do ano, daqui até abril, eu quero ir para os Estados Unidos, provavelmente para ficar na região de Atlanta, na região da Fiotech, e para focar em conteúdos por lá. Estou louco para andar na Ferrari 355 Turbo do Anderson Dick, no Corvette C8, no diversos outros projetos que ele está fazendo lá. Estou louco para pegar a Mercedes S55 AMG, nossa, que está lá nos Estados Unidos. Ainda não pretendo virar os 400 mil com ela e eu vou explicar o porquê, mas eu acho que tem muitos conteúdos para fazer ali na região de Atlanta. E um deles é, por exemplo, ir andar no Mazda RX-7, que está lá com o Daniel na região de Atlanta, ali do lado no estado do Alabama. A segunda ideia que eu estou é rodar o país, fazer uma grande viagem com a Mercedes, para sim, de fato, ela virar os 400 mil quilômetros e a gente poder comemorar junto. E minha outra ideia que eu tenho para os Estados Unidos, e eu gostaria de fazer esse ano, eu quero viajar a outras regiões do país, porque eu sei que tem uma série de brasileiros que têm carros legais, eu sei de uma série de carros que foram daqui do Brasil para os Estados Unidos e que eu quero ter a oportunidade de mostrar para vocês. Então, são as minhas ideias, talvez fazer uma viagem em abril, talvez fazer uma viagem mais para o meio do ano, talvez fazer uma viagem mais por volta de outubro. Por que eu não fiz isso agora? Por conta de tudo que está acontecendo no mundo, de toda essa loucura que a gente está vivendo, os preços de passagem tão absurdos, tem as questões de todas as doenças que estão por aí. Então, esse é um ponto que eu tenho pensado e que eu conto muito com a compreensão de vocês. Quando eu falei eu estou indo morar no Brasil, eu não falei eu estou indo deixar de fazer coisa nos Estados Unidos, tá? Já vou comentar sobre isso
aqui no fim do vídeo. Algumas coisas que eu acho importantes de vocês entenderem aqui do canal do Máquina. Que os projetos, os nossos Project Cars, eles são carros financiados pelo canal. Não são carros que estão relacionados a algum tipo de sorteio, algum tipo de rifa, porque isso é coisa que eu particularmente não faço. Não tenho paciência para fazer, não tenho interesse. Sei de todos os riscos e não estou afim de correr esses riscos e não estou afim de ganhar dinheiro dessa maneira aqui dentro do canal. Hoje eu tenho viabilizado o negócio do Máquina e o Máquina como empresa cresceu muito esse ano. Hoje a gente já somos em 7 pessoas aqui dentro trabalhando diretamente, mensalmente, para o Máquina. Além disso, tem os freelancers, né, de evento que a gente faz e que a gente contrata, de produções que a gente faz, que a gente contrata a produtora e equipe de e equipe de cinegrafista que a gente contrata. Então tem bastante gente e esse ano eu consegui fazer o Máquina vingar, vamos dizer, como empresa, como negócio. E eu me sinto muito feliz por isso. E aí algumas outras coisas. Então, os projetos eu vou respeitar a questão de orçamento. Eu não quero dar passo maior que a perna, não é o meu perfil. E quero respeitar o tempo, porque eu já descobri que não adianta, que infelizmente vai ter carro que vai demorar 1 ano para ficar pronto e eu vou ter que me contentar com isso, porque é assim que as coisas acontecem. Vamos explorar bastante a parte de mecânica aqui dentro do canal. Todo esse espaço que hoje eu tenho aqui dentro da Racer Preparações é justamente para isso, para poder compartilhar com vocês informações de altíssima qualidade sobre o mundo da performance, sobre o mundo da manutenção automotiva. Então, tudo isso tem aqui. O Eclipse é um dos exemplos dos carros que a gente vai trabalhar aqui dentro. O quadro Projetaço, que são aqueles carros mais customizados e modificados do Brasil, eu vou continuar fazendo, quero fazer novas temporadas. Inclusive, se você tem um carro bem modificado, bem caprichado, manda aqui pra gente, aqui na descrição, ou para o nosso e-mail que está na descrição do vídeo, para eu poder conhecer e, quem sabe, gravar o carro de vocês. Vai ter bastante review de carro zero, porque eu faço questão e eu adoro andar nos carros mais novos do mercado. Fiz isso recentemente com o Honda City, com diversos carros. Nessa semana que vocês estão assistindo o vídeo, tem um Audi RS Q3 chegando na garagem, depois tem Corolla híbrido, tem mais um monte de carro vindo aí ao longo do ano e quero sim trazer as novidades e vou fazer cada vez mais uns reviews bem caprichados e bem completos, como foram o do Honda City. Copa HB20 esse ano ainda está em aberto. Estou me esforçando para conseguir correr, vamos ver se dá certo. Não sei se eu vou correr sozinho, não sei se vou correr em dupla, mas eu sei que eu estou me esforçando pra caramba para estar no grid o ano todo na Copa HB20. Quadro Carona com o TK, aquele quadro de entrevista que eu tenho, que eu fiz acho que 6 ou 7 episódios já. Eu quero voltar com ele, não sei exatamente se nesse formato, estou estudando aí algumas possibilidades. Hoje a gente está também em outras plataformas de streaming por conta do podcast, por conta de todo esse áudio da entrevista que a gente consegue extrair e transformar isso para vocês ouvirem, por exemplo, no carro de vocês. Esperem também aqui no Máquina, e o nome Máquina é por quê? Porque eu tenho paixão por tudo que é tipo de máquina. Esperem ver jet ski, esperem ver UTV, caminhão e qualquer outro tipo de máquina que eu tenha oportunidade de pilotar. Isso vocês vão ver aqui dentro do canal. Esperem também TK no canal da Fiotec em 2022. Estamos caminhando para ter o ano inteiro uma programação bem legal e ainda mais bacana e diferente do que foi em 2021. E também esperem ver Menino TK apresentando um quadro num grande canal, um dos maiores canais aqui do Brasil, que vocês vão saber em breve. Mas, deixa eu dar um recado para a turma carente dos conteúdos dos Estados Unidos. A turma que volta e meia, quando tem publicação dos Estados Unidos, falam várias coisas que eu vou comentar. E eu acho que a primeira coisa, meus amigos, vocês precisam entender a realidade. Vou até chegar um pouquinho mais perto da câmera. Sabe qual é a realidade? A realidade é o seguinte: eu não moro mais nos Estados Unidos. E se eu tô aqui no Brasil, e se eu voltei a morar no Brasil, é porque eu sei o que é o melhor para minha vida. Quando eu ouço de pessoas, você não devia ter voltado, do tipo, só eu sei o que é bom para minha vida, entendeu? Não é você, infelizmente, eu adoraria, mas não é. Entenda uma coisa,
Eu não vivo para o YouTube. O YouTube é uma parte do meu trabalho. E para eu tomar qualquer decisão de vida, e o país onde eu moro é uma decisão de vida, é porque só eu sei o que é melhor para a minha vida. Então essa é a primeira coisa que eu acho super importante vocês entenderem. Tem gente que fala assim, o canal perdeu a essência. Desculpa, quando você fala que o canal perdeu a essência, você só deixa claro uma coisa, que você não me conhece. Porque a minha essência é paixão por tudo que é tipo de máquina. Sim, eu sou o cara que eu vou sentar no meu Golzinho Turbo e vou ter o maior prazer do mundo, porque aquele carro foi e ainda é o meu grande sonho de infância, e vou aparecer em vídeo guiando, vocês vão ver em breve, 911 Turbo S na pista, com o mesmo prazer e com o mesmo sorriso no rosto, porque eu tenho paixão por carro, eu tenho paixão por máquina, eu não tenho paixão por quanto aquilo significa para alguma pessoa, esquece, só eu sei o que cada carro, o que cada máquina significa para mim. E outro ponto que eu acho que vale a pena reforçar com vocês é o seguinte, o fato de eu estar aqui no Brasil não me impede de fazer conteúdo nos Estados Unidos. Hoje o que me impede de fazer conteúdo nos Estados Unidos é toda essa situação que a gente vive no mundo todo. E que eu acho que eu não preciso explicar para vocês a gravidade e a seriedade que tem nesse assunto. A gente está vivendo um momento, e eu entendo que é um momento, e esse momento vai passar. E muito do que eu preciso de vocês é um apoio. Olha como Máquina cresceu esse ano como empresa aqui no Brasil. Olha a quantidade de funcionário que hoje, graças a Deus, eu consigo empregar e preciso. Esse ano eu ainda vou contratar pelo menos umas 2, 3 pessoas para trabalhar diretamente com a gente. E aí você vem querer me dizer que eu tomei a decisão errada de ter mudado no Brasil? Não. Até porque só eu sei o que é melhor para a minha vida. Tá bom? Eu acho que talvez agora, e se vocês tiveram interesse de ficar até aqui no final do vídeo, talvez vocês entendam, tá? E confiem em mim. Se eu puder dar uma dica para vocês, confiem em mim, porque eu sei muito bem da paixão que eu tenho e eu sei muito bem tudo que eu tenho capacidade de proporcionar para vocês, tá bom? Grande abraço a todos, valeu, tchau!